Hoje eu estava refletindo sobre os 4 passos para ter mais garra, segundo o livro da autora Angela Duckworth. E esse foi um livro que me ensinou muito por diversos motivos. Primeiro, ele me mostrou que garra é algo extremamente treinável e mensurável na nossa vida. E por muito tempo eu acreditei que garra era algo que ou se nascia com a garra ou não se tem garra. E ela me mostrou 4 passos muito simples. Simples, mas não quer dizer que sejam fáceis de aplicar na nossa vida. Então eu quero trazer essa reflexão para vocês, começando com uma pergunta. Você considera que tem garra? Você se considera uma pessoa resiliente? Você se considera uma pessoa que de fato corre atrás dos seus objetivos com afinco, com clareza, que não desiste? Responda essa pergunta antes de começar o vídeo, e se você disse que não, como eu acredito que a maioria das pessoas infelizmente vai dizer isso, eu tenho uma notícia para te dar. Hoje a gente vai aprender a de fato ter mais garra e aplicar esses princípios, ao aplicar esses princípios na nossa rotina. Então, garra tem 4 pontos e pilares principais, segundo a autora Angela Duckworth, nesse livro aqui, que são, primeiro, interesse, segundo é o propósito, não, segundo é a prática deliberada, desculpa, terceiro, propósito e quarto é a esperança. De novo, interesse, prática deliberada, propósito e esperança. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração, portanto, com relação à garra é o interesse. E galera, entendam uma coisa, nós nunca vamos ter garra em algo que a gente não gosta e não vê sentido. Levem sempre isso em consideração. Se não é importante para ti, se você não gosta de fazer, se você foi obrigado a estar em algum lugar que você não gosta, que você não quer, você não vai ter garra naquilo. E muitas pessoas se culpam. Garra não é algo que eu incluo dentro do meu corpo e eu tenho garra para tudo. Não existe uma pessoa que ela tem garra, determinação em tudo, não. Ela tem garra e determinação para determinadas coisas que importam. Entenda uma coisa, nós não somos seres, deixa eu encontrar uma palavra certa para falar isso, mas nós não somos seres iguais em todas as fases, em todas as partes da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? A gente entende de maneira errônea que as pessoas organizadas são organizadas em tudo, que as pessoas produtivas são produtivas em tudo, que as pessoas inteligentes são inteligentes em tudo, que as pessoas têm garra em tudo. Na verdade, a gente pode aprender a ter cada uma dessas habilidades, dessas capacidades em coisas que verdadeiramente importam. Mas no que a gente vai ser produtivo, ter garra, ser inteligente, ser organizado, importa muito. E trazendo agora para garra, eu não consigo ter garra em tudo que eu vou fazer na minha vida, porque tem coisas que eu não tenho interesse. Eu quero desistir porque eu não quero fazer isso. Ou não tem importância para a minha vida mais, e aí eu desisto. O grande problema está, as pessoas veem importância nas coisas e mesmo assim desistem com relação às dificuldades. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois ao longo do vídeo. Mas o primeiro pilar é o interesse, então tenha na cabeça de vocês. Se vocês não gostarem ou não verem importância em alguma coisa, vocês não vão ter resiliência, não vão ter garra. E o exemplo que eu sempre utilizo é um pai que perdeu o emprego e precisa dar algum jeito de ganhar dinheiro para poder sustentar a família. Ele provavelmente não gosta de fazer isso. Só que é fundamental, é importante para ele. Então esse pai vai ter garra. Esse pai vai ter determinação, porque tem muita coisa em jogo. O que está em jogo para vocês terem garra? Ou tem que ter alguma coisa em jogo, ser fundamental, ou vocês têm que gostar muito. Não existe um meio termo. E o primeiro pilar, portanto, para a garra é ter interesse naquilo que vocês fazem. Gente, o segundo pilar, a prática deliberada. E para mim, isso é maravilhoso falar sobre isso. Nós cometemos um erro muito grande na nossa vida ao acreditar que toda prática é igual e que só ao se esforçar, só ao praticar, eu vou melhorar em alguma coisa. Não. Prática só gera melhora quando há feedback contínuo, quando eu de fato aprendo sobre aquilo e evoluo com a minha prática. Tem muita gente que fala, mas eu tenho 20 anos de experiência em determinado emprego. Sim, mas você viveu 20 anos iguais. Você viveu um ano 20 vezes. O que adianta? Você continua cometendo os mesmos erros que você cometia quando você entrou na empresa. E 20 anos depois, vocês acham que esses 20 anos vão fazer a diferença? Não, você não evoluiu nada.
Eu sempre falo isso para as pessoas quando falam o seguinte: ah, nós estamos em junho, o ano está passando rápido, beleza, nós estamos. Em julho, agora, na verdade, né? Já passou, já virou um mês. Você viveu 6 meses iguais, 6 vezes o mesmo mês, ou você aprendeu com cada mês? Porque nós vamos cometer erros, sempre. Daqui a 20, 30 anos, quando eu tiver 95 anos, eu vou continuar errando. O que eu, Pedro, não quero permitir que aconteça é seguir cometendo os mesmos erros. E só comete os mesmos erros quem não aprende no processo. E a melhor maneira de aprender sobre o processo, no processo, é prática deliberada. Então entendam uma coisa. Prática deliberada é fundamental para ter garra, porque eu encontro razões para continuar na minha melhora. Se eu estou evoluindo, eu me motivo. Só que só existe uma maneira de evoluir, aprender sobre aquilo. Não é no escuro. Eu não tento fazer as coisas no escuro acreditando que eu estou evoluindo. Não, eu mensuro. Se você não mede a sua evolução, você não evolui. Só que as pessoas têm medo de pedir feedback e medir evolução porque isso vai contra o ego. Não é confortável dizer, ó, Pedro, tu não tá indo bem em determinada coisa, cara, tu precisa melhorar. Tirando o ego de lado, esse feedback foi fundamental porque ele me mostra exatamente o que eu preciso fazer. Só que pro ego é ruim, porque diz o seguinte, tu não tá indo bem. E as pessoas se escondem. Então as pessoas não pedem feedback para os colegas, para o chefe, porque elas têm medo de ouvir o que elas vão ouvir, ouvir a verdade. E aí não importa a experiência que você quer ter no teu emprego, que você tem no teu emprego. Se você não pede feedback, se você não evolui, os anos só vão passar e você vai continuar cometendo os mesmos erros. Então a prática deliberada, ela entra como uma maneira que a gente tem de seguir em constante evolução. Então é o seguinte, eu planejo, eu ajo, eu melhoro. Pega essa trinca, vamos lá. Planejamento, ação, feedback / melhoria. Quando eu repito esse ciclo, eu planejo melhor, ajo melhor, tenho feedbacks melhores. E aí esse feedback melhor retroalimenta esse ciclo. Planejamento, ação, feedback. Planejamento, ação, feedback. Planejamento, ação, feedback. Se eu não planejar, minha ação vai ser pior. Se eu não agir, eu não saio do lugar. Se eu não tiver feedback, eu continuo cometendo os mesmos erros. Então, esses 3 pilares fazem parte da prática deliberada. E a prática deliberada faz com que a gente se mantenha na trilha e no caminho, porque nada motiva mais do que o progresso. Nada vai te motivar mais do que o progresso. Deixa eu só ver. Tá ligado? Se o meu microfone estava ligado, porque eu já cometi esse erro algumas vezes, eu prometi que eu não ia cometer esse erro mais vezes, de gravar com o microfone e ainda tentando conectar, mas eu aprendo com meus erros. E a prática deliberada é isso. Pratiquei, tive o feedback, melhorei e não cometo mais esse erro. Então é fundamental que a gente entenda a importância de melhorar e buscar feedbacks sinceros sobre isso. Buscar feedback e a importância de buscar feedback não quer dizer que eu vou buscar feedback de todo mundo, tá? Guardem isso. A gente busca feedback com quem pode nos ajudar a evoluir e nem todo mundo tem essa capacidade. Se uma pessoa não sabe o que você quer fazer, no sentido de eu não vou pedir feedback sobre maratona para quem não é maratonista, desculpa. Eu não vou pedir feedback sobre treino e alimentação para quem não treina e não se alimenta bem. Eu não vou pedir feedback de produtividade para quem não é produtivo. Eu não vou pedir feedback de fazer um bom trabalho para o meu colega que não faz um bom trabalho. Então, cuidado com quem vocês vão pedir o feedback, porque o quem é muito importante. Então, para fechar essa parte da prática deliberada, lembra? Planejamento, ação, feedback e escolha muito bem as pessoas para quem você vai pedir a opinião. Nem toda opinião deve importar para você. Nem todas as pessoas devem ser importantes para você. Seja seletivo, mas tenha sempre pessoas a quem você pode recorrer com sinceridade. Sabe aquelas pessoas que falam a verdade para ti, mesmo que possa doer? Essas pessoas são fundamentais. Tenham essas pessoas do teu lado, tanto a nível profissional quanto a nível pessoal. Essas pessoas querem o teu bem. Então escolha essas pessoas com cuidado. O terceiro pilar da garra é o pilar do propósito, e eu te faço uma pergunta: se você vencer, quem vence com você? Para mim, essa pergunta permeia o propósito, no sentido de, se você fizer, tem 2 sentidos que a gente pode levar em consideração aqui nesse pilar. O primeiro,
Quem da tua família torce por você e está muitas vezes torcendo e dependendo do teu sucesso? Você está fazendo alguma coisa para levar uma vida melhor para tua família? Isso não te motiva? Isso não te dá garra? É óbvio que te dá garra. Então, esse olhar de quem vencer, se eu vencer, quem vence comigo, e se eu perder, quem perde junto comigo, ele te faz entender uma coisa, tá bom, não é só por mim que eu tô fazendo isso. Então esse é um olhar muito poderoso, e é por isso que muitas vezes, inclusive, muitas pessoas deixam fotos da família do lado da mesa de trabalho. É para olhar e falar, cara, eu tô cansado, mas eu faço não só por mim, eu faço por eles. Eu vou voltar para casa hoje com essa vitória porque a minha família merece essa vitória e estão torcendo por mim. Pode parecer extremo? Pode, mas é uma das melhores formas de motivação que existem é entender que a gente não faz as coisas só para nós mesmos, a gente faz as coisas para as pessoas também que nos amam, que estão torcendo pra gente. Essa é uma das melhores formas de entender sobre a garra, mas existe outra forma que também é muito importante, que é a seguinte: se você fizer o seu trabalho bem feito, quem vai se beneficiar desse trabalho? Não importa o quão distante da ponta e do cliente final você trabalhe, sempre há alguém que se beneficia do teu trabalho bem feito. Se você é um vendedor e conseguir vender o produto da tua empresa de maneira escalável, as pessoas vão se beneficiar? É um produto que vai ajudar as pessoas? Se você acredita nisso, você tem um propósito. Quando nós entendemos que o que a gente faz é importante para as outras pessoas, nós ganhamos um senso de propósito muito grande. E é por isso que feedback de clientes e alunos, no meu caso, é tão legal e dá tanta motivação, tanto propósito. Quando eu falo, pô Pedro, vi um vídeo teu, vi uma aula tua, cara, me ajudou muito. Isso me dá força para continuar nos dias difíceis. É uma fonte de garra e de resiliência. Quando fica ruim, eu preciso tirar energia muitas vezes de onde eu acho que eu não tenho, é dessas coisas que eu lembro. Eu lembro que eu tenho a minha namorada, que eu quero que é fundamental para mim, e se eu perder, ela perde junto comigo. A minha família torce por mim, e também as pessoas que muitas vezes gostam do que eu faço torcem por mim e se beneficiam daquilo que eu faço. Então, quando eu não encontro energia dentro de mim mesmo, eu busco energia e propósito dentro das outras pessoas. Então, entender isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pela nossa produtividade e, portanto, o propósito é o terceiro pilar. Gente, o quarto pilar é o pilar da esperança, e aqui, assim como no terceiro pilar, existem duas maneiras de enxergar isso e de olhar para isso, tá? A esperança, ela pode ser uma esperança na minha própria capacidade, é dormir acreditando que eu vou conseguir sair dessa situação, isso tem tudo a ver com autoconfiança, é botar a cabeça no travesseiro sabendo que eu tenho como sair dessa situação, que eu confio em mim, eu já fiz isso várias vezes antes, por mais que esteja difícil, eu vou conseguir sair disso. É, por exemplo, uma pessoa que quebrou a empresa pela terceira vez e sabe que, cara, eu vou sair disso, vai dar certo, as coisas vão acontecer porque eu acredito em mim, eu acredito no meu produto, acredito no nosso propósito. Ponto. Esse é um tipo de esperança e é uma esperança a nível mais individual. E aí existe um outro tipo de esperança, que é, para mim, uma esperança ainda maior, que é a esperança em algo mais divino, algo mais relacionado com fé. Então, como eu acredito em Deus, eu sei que eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu sei qual é a minha missão aqui na Terra e eu sei que eu vou caminhar em direção a ela e que as coisas vão se encaixar. Essa é uma esperança que eu tenho nos dias ruins de acreditar, cara, as coisas vão acontecer. Por quê? E é isso que eu repito pra mim, o cara lá de cima sabe de tudo. Então, esses dois tipos de esperança, eles te renovam, porque muitas vezes quando faltam fatos concretos, nós nos agarramos a algo que nós acreditamos do fundo do nosso coração, e a gente tem fé. E a fé, muitas vezes, é a única coisa que nos resta e também é o mais importante. Se eu perco a esperança, eu perco tudo. Eu posso estar no fundo do poço, passando por momentos difíceis. Inclusive, pode ser a tua realidade agora. E se você está no fundo do poço, passando por momentos difíceis, se você tem fé, você tem tudo. Então acredita que o cara lá de cima, que Deus, sabe das coisas e ele sabe do que faz. E ter essa clareza, essa confiança, que a autora chama de esperança, e essa dualidade da esperança, eu confesso que eu criei, que é uma esperança mais de autoconfiança e uma esperança mais de fé,
nós temos tudo. Se eu tenho fé, se eu tenho esperança, que eu sei que eu tenho capacidade de sair disso e ainda confio, existe uma frase que as pessoas falam o seguinte, eu não me lembro quem exatamente falou essa frase, tá? Acho que foi o Felipe Tito, que falou o seguinte, trabalhe como se Deus não existisse e confie em Deus como se você não precisasse trabalhar. E para mim isso resume exatamente o quarto pilar da esperança, é ter confiança em mim como se Deus não existisse e confiar em Deus como se eu não precisasse fazer nada porque Ele sabe das coisas. E uma vez que a gente atinge esse nível de maturidade, pode se chamar de maturidade espiritual, mas maturidade também individual de confiar em si mesmo, nós entendemos que nós temos tudo o que a gente precisa para avançar na vida. Então, em resumo, galera, garra é algo extremamente treinável e aplicável com base nesse livro da Angela Duckworth. E ela tem 4 pilares: interesse, prática deliberada, propósito e esperança. Se você tem esperança, você tem tudo. Se você tem interesse naquilo, se você pratica, lembra que eu falei, planejamento, ação, feedback, se você tem um propósito, se você sabe quem perde, quem ganha com você, se você sabe quem se beneficia do teu trabalho, se você ainda tem esperança, tem fé, você se torna praticamente imparável. Então comenta. Qual dos 4 pilares você tem mais dificuldade, você tem mais facilidade? E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe. Mande para aquela pessoa querida que você sabe que precisa ter mais garra e que vai se beneficiar desse tipo de conteúdo. Tá bom? Até o próximo vídeo.